Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar um conteúdo que eu considero interessante para poder passar para vocês. Eu recebi uma pergunta recentemente por parte de um investidor, onde ele fez o seguinte questionamento: será que vale a pena investir ou continuar investindo em títulos atrelados ao IPCA em um cenário de deflação? Bom, esse ano de 2020 tem sido muito desafiador para todos nós. A gente vem passando por uma situação bastante conturbada. Isso ocasionou uma anomalia no mercado, né? Não é um cenário comum, um cenário deflacionário. E a pergunta que fica é o seguinte: será que vale a pena manter títulos atrelados ao IPCA num cenário de deflação? E se vale a pena adquirir esses títulos nesse tipo de cenário? No vídeo de hoje, meu objetivo é explicar isso para você. Bom, antes de entrar no conteúdo de fato, eu quero aproveitar a oportunidade de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Nosso objetivo é fazer pelo menos um vídeo por semana. Aliás, se você tiver algum tema interessante, coloca aqui nos comentários porque vai me ajudar bastante. Eu confesso que eu não sou muito criativo para construir os temas relacionados aos vídeos que eu vou gravar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito relacionado à deflação. Para a gente entender esse conceito de uma forma bem simplificada, a gente pode pegar como exemplo a inflação. A inflação nada mais é que o aumento de preço dos produtos. Na verdade, o aumento de preço de produtos é uma consequência da inflação. Mas a gente não vai entrar nesse mérito nesse momento. Vamos considerar apenas que a inflação é o aumento do preço dos produtos. Consequentemente, a deflação é o oposto disso. Então a gente tem uma diminuição no preço dos produtos. Aparentemente isso é bom, porque pela ótica do consumidor, no lugar de você pagar R$10 em um produto, você vai pagar menos por ele. Então você vai ter um desembolso financeiro menor. Só que isso gera uma série de consequências que vai impactar diretamente a economia. Mas a gente não vai falar sobre isso porque a gente vai falar sobre os impactos da deflação no mundo dos investimentos. Quando você tem um título atrelado ao IPCA, ele está associado a uma taxa variável, que é justamente a inflação, e uma taxa pré-fixada, que serve como um ganho que você tem acima da inflação, que é o que a gente costuma chamar de ganho real. Quando você tem um cenário deflacionário, significa que a inflação trabalhou de forma negativa. Então, a composição desse título que você tem, que é um título híbrido, ele vai sofrer uma desvalorização na parte de renda variável, na parte variável que está associada à inflação, e você vai ter um ganho na parte pré-fixada. Vamos entender como funciona isso de uma forma bem prática. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma planilha que eu fiz, muito simples, mas que vai ajudar você no entendimento dessa aplicação financeira. Bom, quando a gente contrata um título atrelado ao IPCA, seja um título público ou um título privado, a característica básica dele é que ele é um título híbrido, né? Porque ele tem uma composição variável, que no caso é o IPCA, e uma composição pré-fixada que serve justamente para você ter um ganho real, né? Um ganho acima da inflação. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Vamos imaginar um investidor que contratou um título IPCA mais 5%. Então a taxa pré-fixada dele é de 5%, e o IPCA do período, e aqui a gente pode considerar qualquer período, né? Vamos imaginar aqui 12 meses, o IPCA do período foi de 5%. Aqui a gente vai perceber que o ganho nominal que ele obteve foi de 10%. Ganho nominal ou ganho bruto. Não estou considerando aqui imposto de renda, esse tipo de coisa, custos, etc., porque não é importante para a gente nesse momento. O importante é a gente entender o conceito por trás de um título atrelado ao IPCA e analisar quais seriam os impactos de um cenário deflacionário nesses títulos. Bom, nesse cenário aqui, a gente vai perceber que ele teve uma correção da inflação de 5% no período e teve um ganho adicional de 5%. Logo, o ganho nominal dele foi de 10%, mas o ganho real foi de 5%. Afinal de contas, né, esse índice do IPCA aqui, ele simplesmente corrigiu o valor para que ele pudesse manter o poder de compra dele nesse produto. E aqui, de fato, ele teve um ganho adicional de 5%, o que caracteriza um ganho real de 5%. Agora, vamos imaginar que o IPCA do período foi de 0. Perceba que você só tem uma alteração aqui no ganho nominal. Você teve um ganho nominal menor, porém, o ganho real se manteve o mesmo. Por quê? Você tem uma inflação zerada, mas a sua taxa pré-fixada se mantém, logo o seu ganho real se mantém. Agora, vamos imaginar um cenário de IPCA negativo, um cenário de deflação. Vamos imaginar que o cenário de deflação no período foi de 5%. O que acontece nesse caso? Você vai perceber que o ganho nominal foi 0, ou seja, ele manteve lá, ele colocou R$100 mil lá e ele manteve os R$100 mil. Basicamente isso, porque o IPCA trabalhou de forma deflacionária e neutralizou o ganho pré-fixado que ele obteria.
Porém, o que acontece? Ele colocou 100 mil e permanece os 100 mil aqui, por exemplo, né? Um exemplo de aplicação. E o ganho real que ele obteve foi de quanto? De 5%. Porque, em teoria, os 100 mil que ele teve, você tem uma cesta de produtos, né? O IPCA está associado a uma cesta de produtos. Como essa cesta de produtos decaiu de preço, você manteve os seus 100 mil reais aplicados e esses 100 mil consegue agora comprar a mesma cesta de produtos com 95 mil reais. Logo, sobraria 5 mil, que seria o ganho real proporcionado por essa aplicação financeira. É claro que a gente precisa entender que existe a inflação pessoal de cada investidor, né, de cada pessoa. Mas a gente está desconsiderando esse fato e levando em consideração a cesta de produtos que é praticada para analisar o índice de inflação convencional. Então aqui a gente consegue perceber, pessoal, que independente do cenário, você vai conseguir obter um ganho real positivo. Claro, existe uma exceção aqui, eu já mencionei uma vez sobre isso, né? Se você tem um cenário de hiperinflação, você tem um título que sofre, né, a tributação do imposto, eventualmente, como o imposto incide sobre a parcela total do teu patrimônio, incluindo a inflação, eventualmente você pode ficar numa situação onde o ganho real seja muito menor do que o que você acreditaria que fosse ou eventualmente fosse negativo. Mas em condições normais, você vai ter justamente esse cenário, né? Independente da inflação, você vai ter o seu ganho real aqui. Bom, talvez você possa estar se perguntando o seguinte: Michel, e na hipótese de ocorrer uma deflação acentuada num determinado período, onde essa inflação negativa seja superior à taxa pré-fixada que eu contratei numa aplicação de renda fixa? Será que mesmo nesse cenário extremo, eu tenho ainda o ganho real positivo? Bom, esse é um cenário bastante improvável, é uma chance muito remota disso acontecer, mas vale a pena a gente observar apenas em caráter de curiosidade. Então vamos dar uma olhada aqui na tela do computador. Imaginando que a gente tem uma deflação de 10%, a gente tem uma situação estranha aqui, né? O investidor, ele teria um ganho nominal negativo de 5% aproximadamente e teria um ganho real positivo de 5%. Vamos imaginar a hipótese que ele tenha aplicado inicialmente 100 mil reais. Ao final dessa aplicação ele teria um valor menor porque o ganho nominal foi negativo. Ele teria ali aproximadamente 95 mil, mas mesmo assim ele teria um ganho real positivo, né, de 5%, que reflete aqui a taxa pré-fixada que ele contratou. O ponto é que ele colocou um determinado valor e tem um valor menor do que o que ele aportou. Mas mesmo assim ele tem um ganho real positivo. Isso acontece porque você teve uma deflação no período de 10%. Então aquela cesta de produtos que ele comprava inicialmente com 100 mil reais, por conta dessa deflação de 10%, agora passou a valer 90 mil. E como no vencimento dessa aplicação ele tem 95 mil aproximadamente, ele acabou tendo um ganho real positivo, mesmo tendo um ganho nominal negativo. Bom, e aí você pode estar pensando o seguinte: Michel, nesse exemplo que você me passou, teria sido melhor o investidor não ter aplicado nesse título atrelado ao IPCA, porque ele poderia manter o valor nominal dele e como houve uma deflação no período, nesse exemplo de 10%, ele teria uma maior capacidade de compra, né? Ele teria aumentado de uma forma mais acentuada o poder de compra. Exato, ele conseguiria fazer isso, porque ele tem 100 mil, só que para que ele pudesse comprar uma mesma cesta de produtos que antigamente valia 100 mil reais, agora ele precisa desembolsar apenas 90 mil. Teria sido dessa maneira. Só que a gente não tem como prever esse tipo de cenário. Por isso é importante o investidor ter uma posição diversificada, que contempla títulos atrelados ao IPCA, pós-fixado e pré-fixado. O fato é que um título atrelado ao IPCA, na maioria das vezes, ele vai garantir um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação para você. E um título pré-fixado ou pós-fixado, não necessariamente. Se houver uma alta significativa da inflação, você pode ter contratado um título pré-fixado e de repente ter um ganho real negativo, assim como também pode ocorrer um título pós-fixado. Beleza? Então o importante é priorizar a diversificação. Bom, e a dúvida que fica é o seguinte: vale a pena manter esses títulos atrelados ao IPCA? Eu considero que sim, porque quando você tem uma carteira de investimento, você deve contemplar uma carteira diversificada. Você não pode mudar a sua carteira porque em um determinado período ocorreu uma deflação. Isso impactou diretamente os títulos atrelados ao IPCA. Porque o cenário é bastante imprevisível. Vou te dar um exemplo, né? Há 3, 4 anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros aqui no Brasil de 2 dígitos. Seria inimaginável pensar que a taxa de juros do Brasil ficaria abaixo de 3%. Isso pode acontecer. Assim como daqui 3 ou 4 anos, você pode ter um cenário de inflação alta novamente. Isso também pode acontecer. Então você deve ter títulos que contemplem a proteção do teu patrimônio acima da inflação, que te proporcione um ganho real. E claro,
o título atrelado ao IPCA tem essa característica. Um ponto muito importante é a gente também compreender que um cenário de deflação, ele é uma situação atípica, né? Não é comum você ver um cenário deflacionário no médio e no longo prazo. Então não é razoável pensar que isso vai perdurar por muito tempo. Normalmente, numa economia saudável, você tem um cenário de inflação positiva. Então, pensando no longo prazo, até porque esses títulos atrelados ao IPCA normalmente é de médio para longo prazo, você normalmente vai ter uma correção positiva da inflação. Por isso, na minha concepção, vale a pena ter esses títulos na carteira para poder diversificar em classes de ativos, né? A gente sabe que a diversificação ela deve contemplar todos os cenários possíveis. Um cenário de deflação pode acontecer, mas se você tiver outros títulos na carteira, você vai ter um equilíbrio no teu portfólio, mesmo nessa situação de eventualidade. Outro ponto importante que a gente tem que entender é o seguinte, você tem basicamente duas taxas principais na economia. Você tem o IPCA e você tem a taxa Selic. A gente precisa definir quais são as características dessas taxas. Primeiro a gente vai entender que a taxa do IPCA ela é uma taxa ativa, né? Então o IPCA ele se movimenta de forma independente. Já a taxa Selic não, ela é uma taxa reativa. Você vai ver o seguinte, quando você tem uma redução da inflação, ocorre uma redução da Selic. Quando você tem uma alta de inflação, ocorre uma alta da Selic justamente para conter essa alta de inflação. Só que existe um delay, existe um atraso para fazer isso. Se você pegar, por exemplo, o Banco Central, quando a gente tinha uma 14,25, a gente chegou a ter uma inflação de 10,67, se eu não me engano, acima de 2 dígitos. A inflação começou a ceder, ela se movimentou primeiro, então ela começou a ceder, o Banco Central foi muito conservador, o ganho real aumentou, que é justamente essa diferença entre a Selic e a inflação, e ele só começou a cortar os juros depois. Por quê? Porque ele é conservador no corte de juros. E ele também é conservador num possível aumento de juros. Por quê? Porque é uma medida ainda impopular, né? Então o que pode acontecer? A gente pode ter um movimento de inflação que ocorre primeiro. Se você tiver esses títulos na carteira, você consegue corrigir essa movimentação. E depois ocorre um aumento de juros, que vai impactar lá nos títulos atrelados ao CDI, por exemplo, né? E se você tem um título pré-fixado, você ficou travado naquela taxa. É claro que aqui eu não estou contemplando, por exemplo, o título do Tesouro, que você tem aquela precificação a mercado. Eu estou contemplando que você vai levar esse título até o vencimento, seja um título do Tesouro ou um título privado. Beleza? Então eu espero que esse vídeo possa ter contribuído pelo menos um pouco. Se você gostou do conteúdo, dá um like, aproveita e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!